Olá, amados, olá, amadas. Espero que todos estejam bem na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje novamente gravando um novo vídeo no nosso canal no YouTube Cristo Vive de Borborema, um grupo orgânico do qual a gente procura estudar as palavras de Deus no seu mais verdadeiro e puro sentido. Nós gostaríamos que vocês participassem com a gente no nosso canal, compartilhando, se inscrevendo, comentando as nossas postagens, para que a gente possa se incentivar e cada vez mais passar para vocês aí o que realmente está escrito na Bíblia. A gente tem hoje muitas pessoas falando, escrevendo coisas que interessam para eles, pessoas do sistema religioso, para que eles possam se usufruir de uma fé que não existe, de um Deus que eles inventaram para se beneficiar. O nosso Deus não é verdadeiro, o seu Deus e o meu Deus, o meu Cristo é verdadeiro, é puro, seu fardo é leve. E por isso nós estamos aqui hoje com mais um vídeo, batendo mais um papo contigo, com a sua família, tá? Para que você possa, junto com a gente, participar desse verdadeiro Evangelho de Cristo. Hoje, o tema é os pastores. O que Jesus disse sobre pastores? Eles são realmente necessários? Eles existem? Eles têm que existir para que a pessoa possa conhecer Jesus Cristo? É tudo isso que nós vamos estar comentando hoje. Espero que vocês nos ajudem comentando, concordando, não concordando, e a gente vai aí, na medida do possível, poder responder para vocês. Tá ok? Bom, as igrejas hoje do sistema religioso, as igrejas chamadas formais, né? Aquelas que têm o seu CNPJ, que têm uma estrutura financeira, que tem uma hierarquia, ela construiu um sistema onde pastores são subordinados a outros líderes com mais graus de qualificação, vamos dizer assim, e assim sucessivamente, até chegar ao chefe de toda a igreja, de toda aquela denominação, aquele sistema religioso formado para que possa se constituir um grupo, né, que eles chamam de igreja supostamente de Cristo. Mas é isso que Jesus fala? É isso que o Evangelho fala sobre pastorear ovelhas? É isso que Jesus fala sobre igreja? Nós vamos entender hoje que não, jamais Jesus falou. Para a gente começar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o que é o pastor, o que é o dom de pastorear, o dom de levar a palavra de Deus a outras pessoas. A Bíblia fala que Deus distribuiu dons às pessoas. Dons para falar, outros para ouvir, outros para cantar, outros para ensino, para fazer uma série de outras coisas. Se assim não fosse, o mundo seria um problema, né? Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa e soubesse fazer a mesma coisa, obviamente que nós não teríamos um mundo circulando perfeitamente como é. Então cada um tem um dom, tem uma profissão, tem um conhecimento, tem para que o mundo possa correr e funcionar da forma que o próprio Cristo o criou, né? O próprio Deus. O dom de falar com as pessoas, de levar o Evangelho de Cristo, é um dom que Deus deu para as pessoas. E esse dom é um dom gratuito. Jesus disse muito claro, o dom gratuito de Deus, né? Foi Deus que te deu gratuitamente para que você gratuitamente exercesse esse seu dom para levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido.
É isso, irmãos? É isso, amados? Obviamente que não, né? Nós temos dentro do sistema religioso uma verdadeira empresa. Pessoas são assalariadas, recebem salários mensais, bonificações, benefícios sociais, para poder pregar a palavra de Cristo. Não. Jesus Cristo disse claramente: com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Esse dom de pregar a palavra de Deus, ele é bíblico? É. Ele tem que ser remunerado? Não. Amados, vejam bem vocês. Se eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de pregar o evangelho, eu tenho o dom de me expressar perante o público. Amados, eu posso estar vindo hoje, um exemplo, obviamente, de uma boate, né? Eu posso estar chegando agora de madrugada de uma boate, onde eu fiz lá as maiores algazarras possíveis nesse planeta, e eu vou chegar no púlpito da igreja e vou pregar para as pessoas como se nada tivesse acontecido, porque eu tenho o dom. Eu pego aquelas palavras e eu faço elas como se eu tivesse em vigília a noite toda para poder pregar. Isso é dom, né? Então aquela pessoa que está pregando não significa que ela está vivendo aquilo que ela está falando para vocês. E Jesus Cristo disse que não é importante o que você fala, mas é aquilo que você faz, né? E aí a Bíblia, ela nos fala muito sobre isso. Por exemplo, em Isaías 56:10 vai estar dito assim, sobre os pastores: estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Amigos, irmãos, amados, obviamente que aqui o nosso Deus fala de todos os pastores. Todos os pastores. Aqui fala, todos eles, não separa nenhum. Por que que Deus não separa nenhum? Porque o único pastor que a Bíblia colocou com o poder e com o aval divino para poder pastorear ovelhas é Jesus Cristo. Os outros são homens, utilizando de um dom que Deus lhe deu para ganhar dinheiro, né? E se não está ganhando dinheiro, está pensando em ganhar lá na frente. Então a gente tem que entender isso com toda a clareza do mundo, porque você não necessita de um pastor, de uma pessoa que te dê cobertura espiritual. Você necessita de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo que você precisa. Ele é seu pastor. Ele é que vai te levar para os caminhos do Senhor. Homem nenhum, né, tem esse poder. Então você vê hoje pastores ordenados por outros homens, né, e depois recebem, segundo eles, a graça divina e passam a ser representantes de Cristo na terra. Mas como que pode, se o próprio Cristo diz que é Ele o único, né? Então, essa nomeação, eu não diria ordenação, essa nomeação é um ato humano, que não dá poder algum para ninguém, né? Esse homem não tem poder algum sobre outra pessoa. E se tiver, é suspeito, né? Tudo que aconteça aí é suspeito, porque se Deus falou que o único pastor é Cristo, como nós podemos entender que existem outros homens com esse poder? Em João 10:10, a gente, que é o capítulo mais conhecido, a gente vê Cristo falando perfeitamente que Ele é o pastor,
e nós somos suas ovelhas. E os cães gulosos virão e fugirão quando o perigo aparecer para as ovelhas. Os cães gulosos se afastam, fogem, porque não tem compromisso nenhum com as ovelhas. O único que tem compromisso com as ovelhas é Cristo. E é esse Cristo que nós temos que seguir. Né? Em Lucas 13:24, diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque hoje em dia os cristãos acham que todos eles estão indo para o céu. Todas as religiões acreditam que estão andando por caminhos diferentes para chegar no mesmo Deus. Não é isso que Cristo fala. Cristo fala que o caminho do Senhor é estreitíssimo e que não é qualquer um que vai chegar. Em Mateus 7,14, o próprio Cristo fala que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há o que os encontrem. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amados, por que existem tantas igrejas e tantos pastores, se o caminho é estreito? Se o caminho é muito estreito e a porta também. Com milhares e milhares e milhares de igrejas esparramadas mundo afora. Né? Isso prova que a Bíblia é muito clara em relação a isso. Segundo as Santas Escrituras, o verdadeiro caminho é apertado, estreito, porém, observando que nos dias atuais, muitas religiões têm aceitado muitas coisas contrárias à Bíblia Sagrada. Pastores que, ao invés de pregar salvação, pregam sobre bênçãos financeiras, dinheiro, facilidade de vida, e com isso os mesmos colocam a moda dentro da igreja. O lugar em que o dia foi chamado santo, hoje tem se transformado em um covil de ladrões e salteadores, profanando a Bíblia e dizendo que o caminho que realmente leva para o céu é estreito e apertado, sendo poucos os que os encontram. Mas como pode bater isso? Né? Eles dizem que lá está cheio de bênçãos financeiras, dinheiro, facilidade de vida, depois diz que o caminho é estreito. É óbvio que isso é conversa, né, irmãos? É óbvio. Você não precisa de nenhum pastor para te levar a Cristo, porque a igreja é você. E essa igreja que eles comentam aqui não é a igreja de Cristo, é a igreja dele, do pastor, do chefe dele, né? E nós temos que entender isso com clareza. Por quê? Porque nós somos a igreja e nosso pastor é Cristo. Isso nos diz claramente o quê? Nós só precisamos de uma coisa para ser salvo: confiar em nosso Jesus Cristo. Porque nós somos a igreja e nós não precisamos ir a lugar nenhum para isso. Em Jeremias 23:1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha que sério isso, irmãos. Ai, é o Deus, é o nosso Deus dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Em Jeremias 25, 35 e 36, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho, voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo os pastos deles. Meus irmãos, como é sério isso, né? Jesus não vê essas pessoas como pastores e ovelhas. E Jesus diz que vai destruir o pasto deles sobre uivos, né?
Em Jeremias 3,15, e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, a quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso quer dizer que você vai aparecer os pastores segundo o coração de Deus, né? Do quais vocês se separarão com ciência e com inteligência. Então está dizendo que mesmo que apareça pastores, você vai ter que ter a clareza de se separar deles. Porque se você não se separar deles, você vai arcar com as consequências deles, né? Lá em Apocalipse a gente lê claro o seguinte: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus flagelos. Então essa história de que o meu pastor, o que ele faz é problema dele, e o que eu faço é problema meu, eu vou na igreja, mas não ligo para o pastor. Isso, meus irmãos, não é isso que Jesus fala. Jesus fala para você sair dela. Em Hebreus 13:17, você entende que o pastor que se fala lá é Cristo, né? E na igreja de Cristo, ele não tem pastores humanos. O povo de Deus não tem pastor humano, o povo de Deus tem pastor divino. O povo de Deus tem pastor que mora no coração do homem, né? Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo fala que assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que eu vos anuncio, seja anatema, ou seja maldito. Se você não acompanhar o evangelho que Cristo pregou, você está acompanhando, segundo Gálatas 8, um evangelho maldito. Isso deixa claro o quê? Que esse evangelho que eles pregam não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho. A diferença é que o ofício pastoral é dado por Deus e é dom de Deus e não é fonte de riqueza para homens. Isso está escrito em Efésios 4:11. Olha só como é importante entender. O ofício pastoral é um dom e não é uma fonte de riqueza para homens. Receber salário, receber um monte de benefícios sociais em nome de um dízimo que não existe mais, um dízimo que nunca existiu em dinheiro, que nós vamos estudar em outro momento, em outra oportunidade. Em Jeremias 25:34 fala assim: uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos nas cinzas, principais do rebanho, porque já se cumpriram vossos dias para seres mortos e dispersos. Eu vos então cairei para o vaso precioso. Jesus, meus irmãos, está de olho nesses pastores, todos eles. E vai chegar o momento em que eles uivarão pelo que estão fazendo. Porque usurparam o lugar de Cristo. Usurparam tomaram. Eles estão se dizendo representante de Cristo nessa terra. E enquanto Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas estão tomando o lugar de Cristo. E as pessoas estão acreditando. Nós, que estamos fora do sistema religioso, temos muito claro isso. O sistema religioso é um negócio que foi montado para se ganhar dinheiro, e o povo está entrando de sola, achando que isso é gente que representa Deus. E não é. Em Ezequiel 30:10, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores
os pastores, eles apacentarão mais a si mesmo. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Vou repetir, irmãos, porque tive um problema com o papel aqui. Vou repetir para vocês. Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, ou seja, tomarei as minhas ovelhas. E eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, nem a eles mesmos não conseguirão mais se apacentar. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Em Jeremias 50, capítulo 6, vai mais adiante ainda. As ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores a fizeram errar. Para os montes as enviaram, de monte para o outeiro andaram, esqueceram do lugar do seu repouso. Irmãos, leiam a Bíblia. Jeremias, o profeta Jeremias fala muito sobre isso. Repetindo, as ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Quem são as ovelhas perdidas, meus irmãos? As que estão fora do sistema religioso. E seus pastores as fizeram errar, como eu estive lá dentro, errando por muitos anos. E vocês e muitas outras pessoas. E as desviaram para os montes, e de monte em monte andaram, esqueceram do lugar do seu repouso. É muito sério, irmãos. Muito sério o que está acontecendo. Pessoas se dizendo representante de Cristo nessa terra, sem nenhum poder para isso, sem nenhuma base bíblica para isso. Em Jeremias 10:21, porque os pastores se embrutecem e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. É o que está acontecendo, irmãos. Vocês vão ver abrir igreja uma atrás da outra, porque esses pastores não buscaram o Senhor. Eles não têm o Senhor. E não prosperam. E todos os seus rebanhos se espalham. E os que prosperam financeiramente, não espiritualmente. Financeiramente é coisa da terra, espiritualmente é coisa de Deus. E para a gente fechar essa questão bíblica, em Isaías 56:11 diz assim: esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um com a sua parte. Irmãos, esses pastores não pensam nas ovelhas, eles pensam em si mesmo, eles pensam em melhorar a vida da sua família, o seu chefe, que é também o seu comandante geral, que é também, e todo esse bolo financeiro fica na mão de poucos, e milhares esparramados pagando, sustentando esse sistema religioso. O que nós precisamos é do verdadeiro pastor, o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que verdadeiramente nos representa perante o Pai. E ele disse: chegará o dia em que eu apacentarei as minhas ovelhas em um só aprisco, e elas terão um só pastor, porque eu sou o pastor. Vocês estão entendendo? Você, para entender isso, você precisa muito ler a Bíblia. Muito. Os argumentos que eles usam são furados, né? Eles falam de passagens bíblicas
que fala de dons, onde Deus deixou o dom do pastor, o dom de outros membros, né, da igreja, os presbíteros, enfim. Isso está em Coríntios, e todo mundo se apega a uma partezinha da Bíblia para dizer que o pastor realmente é um representante legal, e não é. Aquilo ali é dom, é o dom de você pregar o Evangelho de Deus, não é cargo, né? Não existe cargo para Deus, todos são iguais perante Cristo, todos. Ao contrário, você tem que ser menor para as pessoas para ser grande perante Cristo. E você vê nessas igrejas os pastores todos engravatados, né? Vestidos, bem vestidos, ternos de linho e sapatos de couro, de jacaré e aquelas camisas exuberantes. Para quê? Para se mostrarem maior do que o seu povo, para mostrar respeito, impor respeito, de como se fosse uma autoridade, e não é. Jesus, junto com os apóstolos, na chamada Santa Ceia, que nós entendemos que foi apenas um jantar de despedida, ele lavou o pé dos apóstolos para mostrar para eles que a humildade é importante para Deus. E não você se mostrar maior para a pessoa. Mas o sistema religioso não. Como o interesse deles é comercial, é importante ter alguém que comanda, é importante ter alguém que vá lá e mostre respeito, e as pessoas têm que obedecer, e as pessoas têm que cumprir ordem. Porque é assim que funciona a indústria, a empresa. Tem que ter o chefe. Se não tiver o chefe, não funciona, né? Então nós não. Nós temos um outro pensamento. Nosso pastor é Cristo. Nós estamos livres desse sistema religioso. Esse sistema religioso não representa nada para nós. A nossa igreja somos nós. O nosso pastor é Cristo Jesus. Nós não damos dízimo para ninguém. Nós não damos dinheiro para ninguém. Eu não quero ser pastor. Tá? A única coisa que eu quero é mostrar para vocês o pouco de conhecimento que eu tenho, para que vocês reflitam na Bíblia. Leiam. Tirem as suas conclusões. Procurem as passagens bíblicas e leiam. Né? Nós não vamos montar igreja, nós não temos nenhum objetivo disso, mas nós queremos mostrar para você que está aí do outro lado, irmão amado e amada, que o nosso Cristo é o nosso único pastor. Tudo que existe, o resto é negócio. Negócio, simplesmente. Para que as pessoas possam ter um emprego, aliás, muito bem remunerado, né, em detrimento de pessoas que se matam para pagar o chamado dízimo, que não existe. Reflitam com a gente. Leiam a Bíblia, procurem conhecer mais a Cristo, né? Em Gálatas 1:8 fala que ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho do que já vos tem anunciado, não acredite, né? Cai fora. O mundo religioso tem pregado outro evangelho bem diferente que Paulo pregou, sendo que ele mesmo disse que esse evangelho que está sendo pregado é maldito. Irmãos, olha que seriedade isso. O apóstolo Paulo disse, olha, qualquer evangelho que se pregue que não tenha Jesus Cristo como seu líder absoluto é maldito. E aí as igrejas falam assim, mas aqui nós aceitamos Jesus como nosso líder absoluto. Sim, na teoria,
mas na prática é outra. Na prática quem manda é o pastor, na prática quem manda é o subchefe dele, quem manda é o chefão dele. Na prática as pessoas obedecem e ele manda. Onde fica Cristo? Cristo é o nosso Pai soberano. E é Ele que nós devemos todas as glórias, todas as reverências. E os outros homens são todos iguais perante Deus. Inclusive o seu chamado aí pastor. Né? Então, meus irmãos, acreditem no que a Bíblia fala. Procure ler, procure se informar. Né? As pessoas acreditam muito que o pastor estudou e por isso ele tem autoridade para ser pastor. O estudo terrestre não dá direito espiritual para ninguém. A pessoa pode ser formada em 5 faculdades de teologia, mas ele não tem o aval de Cristo para ser pastor. Por isso ele não pode ser pastor. Ele pode ser um ganhador de almas para Cristo, mas eu também posso. Porque quando Jesus disse, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele nos deu autoridade também. Para cada um de vocês e de mim também. Então nós podemos pregar o evangelho como qualquer pastor, podemos pregar para as pessoas como qualquer pastor. Temos toda a autoridade divina para isso. Amém? Assim seja. Amém? Eu queria dizer para vocês que nós estamos terminando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Espero que vocês compartilhem a nossa página. Espero que vocês se inscrevam na nossa página, que comentem as nossas páginas aí no nosso canal no YouTube, para que vocês possam participar com a gente, tá? Nós vamos estar postando muitos vídeos. Nós não somos nenhum profissional da fé, nós não somos nenhum expert, mas lemos a Bíblia, isso que é importante. Queria agradecer para vocês e que vocês continuem com a gente e até um próximo momento. Fique com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.